Graças e paz, meu Deus, graças e paz, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer da palavra que vai estar ao alcance depois desse áudio ou vídeo. Quero meditar com você hoje uma palavra muito importante da parte do Senhor, nosso Deus. Portanto, se você está na sua casa, no seu trabalho, iniciando aqui na liturgia, se puder, para um pouquinho para ouvir essa mensagem que vem de Deus para o meu e para o teu coração. A palavra está registrada no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, e ela diz assim para nós. Preste atenção nisso, meu querido irmão. Se você puder, pega a tua Bíblia aí, sente agora no teu sofá, onde quer que você possa estar, vamos meditar. Olha o que diz. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: esse é meu corpo, que é partido por vós. Tomai isto em memória de mim. E semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ele é derramado por vós. Ele é derramado por vós. Senta um minutinho, por Deus, senta um minutinho. Meu querido, preste atenção nessa palavra. Eu quero, neste momento, traçar um paralelo entre a ceia do Senhor e a Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa, por assim dizer, foi um ato memorial também, que o nosso Deus ordenou aos nossos queridos irmãos quando saíram do Egito. A Páscoa era o quê? Era também um sacrifício de um cordeiro sem mácula, sendo apresentado pela família. Aquele povo se alegrasse no mistério que Deus operou no meio deles, trazendo o são e salvo do deserto onde estavam, ou das mãos do faraó primeiro, até onde gostaria de chegar. Qual é o lugar? É o prometido. Meu Deus, olha. Muitos deles fizeram esse procedimento por muito tempo, se alegrando de Deus. O tempo foi passando, e as pessoas tinham esse memorial no seu coração. De quê? Ao celebrar a Páscoa em prol da família, em memória ao Deus vivo, que o Senhor do Egito, eles passavam o sangue nas ombreiras das portas, dizendo assim: aqui o mal não vai entrar. Ou seja, aqui o anjo da morte não vai passar. Ou seja, aqui o diabo não tem poder de entrar. Mas é claro que a raça humana, infelizmente, como limitados somos, temos sempre a mania de esquecer a bondade de Deus. E acaba que aqui ou ali, ou lá ou cá, alguns sucumbem e esquecem da aliança do Todo-Poderoso. Aí o Senhor mandou profetas que anunciassem a volta do seu povo para a sua presença. Levantou Amós, levantou Elias, levantou Jeremias e tantos outros, para que bradasse no meio do povo de Israel, para que as pessoas voltassem para os braços do Senhor. Mas infelizmente o memorial foi perdendo a força do povo, que foi se envolvendo com misticismo, com idolatria, com o paganismo do Egito. Quantos não vieram com aquilo no coração? Semelhante a um crente que sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Essas pessoas precisam realmente rever o conceito de vida, para realmente se atirar nos braços de Deus e viver com Deus, andar com Deus. Deus olhando do alto dos céus para esse povo que Ele tanto ama, que tanto amou, e continua amando a mim e a você, apesar das nossas falhas, nos deu uma bela oportunidade. Qual é a oportunidade, pastor? De redenção total, plena e absoluta. Na pessoa de quem, pastor? De Cristo Jesus. Foi por esta razão que Ele enviou o seu Filho aqui na terra, para que todo aquele que nele crê, ou cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E esse Jesus de misericórdia, bondoso, não veio para substituir as leis, Ele veio cumprir a lei. Tanto é que quando Ele estava no meio daqueles sábios, dos rabinos, Ele deixava muito claro: eu vim cumprir a lei. Apesar de muitos tomarem Jesus como um intruso religioso, que quisessem mudar o conceito das leis mosaicas, não entenderam, ou não perceberam, ou não quiseram aceitar, porque isso mexia na onde? Nas cortes.
Se mexia onde? No poder, tanto intelectual quanto econômico das nações. Começavam a rejeitar Jesus. Os próprios sacerdotes, que deviam ser exemplo de amor e ter aprendido com Jesus, como semelhante a Anás e Caifás, ficaram de fora da arena. Ou seja, sucumbindo e levando muitos a sucumbir. Quando eles aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi uma traição grave que fizeram contra Jesus, porque eles eram conhecedores dessa palavra. Eles eram. Lá estava escrito que um menino nasceria de uma virgem, e dele viria a salvação. O cetro da justiça estaria na sua mão. Mas quem será que os sacerdotes da época, os reis da época, entenderam como o cetro da justiça? Eles mesmos. O homem tem a mania de achar que ele é extremamente importante, que ele é justo e super justo. É um engano, meu querido. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e nós temos que aprender a aceitar isso de bom grado, porque de fato o justo é Deus. Aleluia. Mas e nós, pastor? Somos pecadores, arrependidos e perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso alegra, meu amado, o meu coração, ter a certeza e a convicção de que Jesus não nos rejeita, não nos rejeitou por causa do nosso pecado, mas antes ele se fez pecado na cruz do Calvário pela minha e pela tua alma. É Deus. E é por essa razão que o paralelo entre a ceia do Senhor e também a Páscoa tem um significado extraordinário. Por quê? Porque agora nós estamos falando simplesmente de um traslado de uma situação para outra, ou seja, uma migração de um território para outro, mas sim de uma alma daqui para a glória. Isso carneiro ou cabrito nenhum conseguiria fazer. Por quê? Porque eles são matéria. Essa é a razão pela qual Jesus desceu na forma de homem, viveu aqui em forma de homem, mas tinha uma conexão muito boa com o Pai. É por isso que ele orava. E ele ensinou isso para mim e para você. Tanto é que uma das suas palavras deixou claro assim: olha, vocês farão obras ainda maiores do que essa. Quando ficaram o quê? Entusiasmados com a grandeza e o poder sobrenatural de Jesus. Meu Deus. Eu falei: não, vocês estão bem loucos dessas obras. Basta o que então, pastor? Conexão direta com o Todo-Poderoso. O que nós precisamos fazer, pastor? Alinhar a nossa vida com o Deus vivo, em todo sentido, para que Ele possa continuar usando eu e usando a você no meio dessa terra, para mostrar aos demais a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Pastor, mas quem está apto a tomar a ceia do Senhor? Ou quem não deveria tomar a ceia do Senhor? Essa é uma pergunta muito recorrente no coração da nossa humanidade. Até por questões de ética, por questão de legalismo, por questão de interpretação bíblica, por questão teológica, e aí por aí vai fora. Muitos não tomam a Santa Ceia por medo de ser condenado, como a Bíblia fala. Sabe que depois o homem é assim mesmo? Assim como desse pão, beba desse cálice. Todavia, examine-se para que não ocorra condenação. E as pessoas muitas vezes recuam do ato da Santa Ceia por medo de ser condenado. Será que isso é uma atitude boa? É ou não? Não. Porque se ele recua de medo da condenação de tomar a ceia, significa que ele está propenso a continuar pecando, porque ele se arrependeu. O pecador arrependido é perdoado. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Quando a Bíblia manda eu e você a olhar para dentro de nós sobre a situação, é para que você perceba que é preciso de mudança estrutural na nossa vida interior. Quem pode tomar ceia? Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que são batizados em águas. Os que não são, pastor, prepare-se, porque esse é um ato sagrado, fantástico, lindo. É um ato de união minha com Deus, de união com Deus. Ficar sem a Santa Ceia significa querer ficar lá fora da mesa de Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Sério? Eu não vou assentar na mesa do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou pecando. Por que não largo o pecado? Por que não abandono o pecado? Por que não se une à mesa que fala: Senhor Jesus, o Senhor me permite? Claro que me permite, Ele se perdoa na hora. É claro que administrativamente, às vezes a igreja toma algumas medidas restritivas em função da ordem interna ou do regulamento interno da igreja.
Mas ser disciplinado, pode ser verbais, até mesmo, às vezes afastamento. O irmão tem que se resolva com Deus e com a igreja. Mas nós precisamos evitar de ficar Santa Ceia. E vocês jovens que ainda não fazem parte do testamento, pelo amor de Deus, acorde para a vida. Que cristão nós seremos se nós não queremos participar da festa do corpo do Senhor? E ele, quando disse isso, ele falou assim: olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso: eis aí que vem o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Então não faz mais sentido o Romão Carneirinho para mim, com a minha esposa e os meus filhos, Elizabeth arrumou um carneirinho para mais os filhos, o irmão arrumou mais um carneirinho para os filhos, a nossos irmãos arrumou um carneirinho para os filhos, e fazer uma Páscoa, porque a Páscoa ficou no Velho Testamento. Jesus implementou uma outra forma de adorar a Deus, através dele, no Novo Testamento. Qual é essa forma? Amar a Deus sobre todas as coisas e ser testemunha desse Deus vivo, onde quer que pisa a planta dos nossos pés. Agora, sabendo que o nosso Salvador não é mais o cabritinho, mas o próprio Senhor Jesus, que desceu da glória, deixou seus mantos reais lá, veio aqui como um humilde homem, sofreu, e muito, viu, meu irmão? É verdade. Se a gente for discorrer aqui o sofrimento de Jesus, nós podemos falar horas e horas e horas, não vamos conseguir expressar o que passou no meu Jesus, no seu sentimento, no seu corpo físico, na sua forma de humildade de deixar a sua glória para se tornar um escravo. Ele foi servo de Deus até a morte, para que eu e você não fosse escravo do pecado. Se uma vez que nos libertou, por que permanecer debaixo do jugo do pecado? Qual é o pecado? Tantos quanto os outros. Alguns pensam que o pecado é somente o adultério. Não. Esse é entre os muitos. Entre os muitos taús. Os orgulhos, as avarezas, as ambições, o ódio, a contenda, o mexerico, a fofoca, a ira, a raiva, a desarmonia fraternal do lar. Está vendo quanta coisa nós temos que precisa deixar para lá? Alguém diz: pastor, mas aquele irmão me ofendeu demais, eu estou sofrendo muito com aquela ofensa. Então você não perdoou. Se até a ciência diz que quando se perdoa, você lembra e não dói mais aquela ferida. Freud dizia isso. Freud dizia: você vai estar liberto da tua dor emocional quando você se lembrar dela e não se sentir culpado e nem magoado. Por que culpado e magoado? Porque tem que ser culpado a vida inteira. Meu irmão, se Jesus já te perdoou, por que você se culpa? Meu Deus. Conta para mim. Se Jesus já te perdoou na cruz do Calvário, você não está praticando mais, não tem motivo para você trazer aquela dor para você novamente. Jesus cavou essa dívida e entrou lá na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Então fica de pé para fazer uma oração. Nessa oração eu quero que você olhe para dentro de você. Olha o que te impede, ou melhor, o que te impedia de tomar ceia. Eu fiquei triste com a minha vizinha, eu já pedi perdão para ela. Então pronto, tá. Eu briguei com meu marido, mas a pessoa já percebeu? Tá. Eu gritei com meu filho. Perdoou ele. Tá. Meu Deus. Eu só falo com Jesus: eu estou te entregando aqui o meu coração. Limpa o meu coração, porque eu quero participar dessa coisa do Senhor. Em seguida, o nosso querido presbítero vai descer ali a ministrar a ceia do Senhor. Vamos orar? Reflita com carinho esse sacrifício de Jesus sendo o Cordeiro de Deus, substituindo os cabritinhos do passado, os cordeirinhos do passado, pela luta atual. E tome posse dessa ceia do Senhor, não por ritual qualquer, mas por algo que lembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a luta atual. Pai, no nome do teu santo filho Jesus, eu estou aqui diante de ti, pecador como sou, Senhor. Junto com esses amados irmãos que estão, Senhor, nesse momento, buscando de ti perdão das nossas faltas cotidianas, Senhor. Infelizmente, Senhor Jesus, como falou teu filho Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas o Senhor, que é o dono da vida, o dono da alma, que vai ressuscitar-nos ou arrebatar-nos deste lugar, nos dê força e sabedoria para lidar com o pecado que todo perto nos rodeia, para que nós possamos vencer, Pai, todas as tentações,
que diariamente, Senhor, perturba a mente do filho e da filha. E muitas vezes, Senhor Jesus, que isso nos leva à prática. Mas em nome de Jesus, eu quero repreender todos esses demônios perturbadores do lar e da família, que tem afetado esse ambiente familiar, essa vida emocional e vida física, para que esse irmão possa se buscar e gozar da santidade que teu Espírito Santo oferece. Portanto, eu repreendo agora toda essa força contrária. Eu digo em nome de Jesus, sai dessa vida! Sai da vida desse irmão, sai do meu caminho, sai da vida da igreja. Sai desse lar, sai dessa família agora, no nome santo do Senhor Jesus. Senhor Jesus, por graça tua, derrama agora, Senhor, a água da vida, para lavar o Senhor Jesus a nós e as nossas almas, porque nós queremos sentar nessa mesa para participar desse memorial do corpo e sangue teu, que foi derramado na cruz do Calvário para salvar as nossas almas. Assim nós agradecemos, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, por Deus, dá uma salva de palmas. Vamos pedir nosso irmão para descer aqui.